No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Gente, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa alegria e prazer recebemos cada um de vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer a presença do Ednilson, do nosso tenor Toninho. Hoje é uma noite especial. Nós trouxemos uma palestra, um conteúdo junto com o cântico, tá? A temática de hoje é a língua dos anjos. Então espero que tudo que o Ednilson e o Toninho trouxeram aqui hoje para nós possa compenetrar na alma de vocês, no coração de vocês, e que a gente possa levar essa energia para os nossos lares e para a nossa semana. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos juntos rezar a Ele. Ó Mestre Jesus, a Ti rendo dou graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, pelos aprendizados. Obrigado por tanto amor que vós derrama por nós. Obrigado, Pai, pelas labutas do nosso dia a dia, pelas conquistas e pelas faltas, meu Pai, que encontramos em nossa jornada, pois essas existem para fazer com que a gente evolua em nossa vida. Há um tempo atrás eu escutei, em uma leitura que fizemos, muito bem clara do Evangelho, dizer mais ou menos assim: Deus não dá o fardo mais pesado do que cada um de nós fôssemos capazes de carregar. Cada um, então, tem o fardo necessário. Eu sei que às vezes esse fardo ele pode ser pesado. Ele pode estar pesado. Ele pode estar sufocante. Ele pode muitas vezes enaltecer pensamentos de desistência, de talvez não estar aguentando mais ou suportando todas as provas que essa vida terrena tem a nos trazer. Mas uma coisa ainda nessa leitura nos frisou muito bem. Entendamos como seres humanos que nunca estaremos sozinhos, pois a vida não se acaba aqui na Terra. Ela simplesmente, digamos assim, a grosso modo, ao nosso entendimento, ela está só alugada. Nós estamos aqui de passagem e a vida eterna verdadeiramente não é desse mundo. Então que entendamos que nunca estaremos sozinhos. Mesmo no momento de maior desespero, Deus, Jesus, sempre estará conosco. Ele sempre está conosco. Então que levemos o nosso coração a Ele nesse momento, com todos os nossos pedidos, aquilo que tira o nosso conforto, coloque na mão dele nesse momento. Deixe que ele assuma daqui para frente a sua vida. Trace o seu destino, enaltecendo o amor de Cristo, o amor da Mãe Protetora, da Mãe Consoladora, pois não há nesse mundo oração tão sublime que chegue tão mais rápido do que uma oração de uma mãe. Que a gente possa aprender a rezar mais, a amar mais, a se conectar mais com aquilo que a gente acredita. Que essa noite seja uma noite de conexão, de entrega, de amor, de experiência, de paixão. Entendendo que a música também
pode nos aproximar daquilo que tanto desejamos, que é estar próximo de Cristo. Que todos os conhecimentos, toda essa música, tudo isso que há de acontecer hoje, possa adentrar no coração de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e assim será. Alguns recadinhos rapidinho. Nós temos a palestra, em torno de 1 hora, até as 9 no máximo. Aí nós damos o passe coletivo. Quem já se sentir bem, tem água fluidificada no corredor, pode tomar aguinha, tá liberado. Quem ainda quiser permanecer para passar no passe individual, conversar, tomar o seu passo, aguardo, permanece em sala, em silêncio, em oração, elevação mental. Algum trabalhador da casa vai chamando por ordem de chegada, aí toma o passo, toma a aguinha e já tá liberado. Tudo bem? Vou dar mais 3 recadinhos rapidinhos para vocês. Nós começamos, na verdade, a venda do bolo de Nossa Senhora Consoladora, que vai ser entregue no dia 9 de junho, que é aniversário de 1 ano de abertura da casa, tá? Toda a verba vai ser revertida à abertura do estatuto, para a gente regularizar essa parte da casa, abertura do CNPJ, né? Conversamos lá com o pessoal da USP também, então essa verba ela vai ser destinada para isso. Então quem puder contribuir, é o bolo de 1 quilo, todos vão acompanhar a medalhinha de Nossa Senhora Consoladora. Quem puder contribuir ou quem puder ajudar a divulgar também, pode estar comprando aqui na casa, retirando no dia 9 mesmo, tá? É uma padaria parceira que vai fazer com a gente, então todo o processo higiênico, sanitário vai ser seguido, então a gente resolveu terceirizar essa parte justamente para a gente entregar algo com qualidade também, tá? Às quartas-feiras nós temos a assistência espiritual, tá? Que é a cirurgia espiritual, às 7 horas da noite, tá? Esse dia, quem estiver passando por algum processo de saúde, né? Seja qualquer tipo, pode estar vindo às quartas-feiras, tá? É por ordem de chegada, as senhas são liberadas das 7 às 7h10 só, tá? E as senhas são limitadas. Então, se puder chegar um pouquinho antes, normalmente os trabalhadores da casa já estão aqui umas 6h30 da tarde. Tudo bem? Não vir com roupa curta, não vir com saia, não vir com roupa decotada, tá? É para vir com roupa confortável nesse dia da cirurgia espiritual, tá? E a gente está aceitando doações de roupas também em bom estado para o nosso bazar, que está acontecendo nos sábados. As pecinhas são um valor simbólico de R$ 7, também para reverter nos custos das casas e os projetos sociais que a gente há de começar aí, se Deus quiser, até julho, tá? Vamos finalizando o projeto nessa parte para a gente já começar. Tudo bem? Certo? Então eu vou passar a palavra para o nosso irmão Ednilson. Fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Eu já começo transferindo a palavra do abridor de trilho, como ele disse. Ele vai declamar uma poesia. Agora é com ele. Só dá o play. Não dá. Se der o play aí, não vai. Torre de Babel. Há muita confusão nas línguas. Quase ninguém se entende. Desconhecidas são as lendas, dignas de quem se compreende.
Qual é a mais importante? É aquela que está próxima? E se está distante de nós? Para alguém, ela é a máxima. As origens das línguas remontam aos primórdios da existência. A partir do momento da criação da consciência, todas as comunicações são importantes. Falar alto, falar baixo, gesticular, falar por sinais. O que vale? O que vale é o máximo de se comunicar. Quem desse recurso se evade, todas as línguas faladas se edificam, consolidam-se na voz de Deus e ao mundo trazem os desejos seus. Que todos se modifiquem e se unam. Como diria o importante comunicador: quem não se comunica, destrumica. E por fora fica. E não é da vida um facilitador. Paremos de nos confundir, de tentar elucidar a força divina. Quer ele perto de nós e assina. Falar com ele é só se permitir. Falar com Deus é falar com os irmãos. É prestar-se ao serviço da comunhão, na qual não importa a religião, e sim o ato fraternal de comunicação. Todas as línguas faladas se edificam, consolidam-se na voz de Deus e ao mundo trazem desejos seus. Que todos se modifiquem, no qual todos se entendem, respeite-se e compreende que não é necessária nenhuma edificação aos altos, dirigidas somente à compreensão de que na Terra ela não pode ser dividida. Somente ela deve ser erigida. A vontade plena a brotar no coração, reconhecendo a todos como irmãos. E a partir daí, fluirá verbalmente, sem erro de interpretação, comunicando totalmente e a todos chegando à compreensão. Todas as línguas faladas se edificam, consolidam-se na voz de Deus e ao mundo trazem os desejos seus. Que todos se modifiquem e se unam. A língua dos anjos. O conceito bíblico versus a visão espírita. Em Corinto, Paulo escrevia para uma comunidade fascinada por fenômenos mediúnicos, por falar em línguas, mas que estava se tornando vaidosa. Ao citar a língua dos anjos, ele faz um exagero. Mesmo que você atingisse o ápice da comunicação espiritual ou divina, sem a caridade, o som seria vazio, como um bater de um metal contra o outro. Temos aí os anjos na hierarquia espírita. Na nossa visão, os anjos não são seres de uma natureza diferente da nossa. Eles são os espíritos puros, descritos na questão 113 de O Livro dos Espíritos. Estes espíritos percorreram todos os degraus da escala evolutiva. Falar a língua deles, portanto, não é aprender um vocabulário, mas alcançar um estado de consciência. Estar
com o pensamento em sintonia com o Criador. A mente, além do cérebro, com falas articuladas, é uma necessidade do corpo físico. O espírito, liberto da matéria, não precisa de cordas vocais. A comunicação é somente através dos pensamentos, das ideias. O pensamento cria as imagens e as sensações que serão transmitidas no mesmo momento. É uma linguagem de alma para alma. E tendo o fluido cósmico como condutor. Nós vamos imaginar o fluido cósmico universal como sendo a internet do universo. O pensamento é a frequência, o sinal. Quando pensamos, emitimos ondas que viajam por esse fluido. Nossos protetores não leem as nossas palavras gramaticais. Eles sentem a nossa intenção, a nossa emoção. Em sintonia é como o rádio. Toca uma música na estação que está sintonizado. E nós só captamos a língua dos anjos se ajustarmos o nosso dial mental. De que maneira? Através da vibração. Quando nós estamos irados, em cólera, estamos com medo ou estamos orgulhosos, nossa frequência é boa? Não, ela é grossa e muito lenta por ser pesada. Os anjos, os espíritos elevados, vibram em frequências sutis e rápidas. Eles podem nos ver, mas nós não conseguimos ouvi-los ou senti-los porque não há ressonância. Nosso barulho interno acaba incomodando essa comunicação. O silêncio me fala. Na língua dos anjos, o silêncio muitas vezes comunica mais que a fala. Uma prece silenciosa, feita com o coração, é o exemplo máximo dessa comunicação. Técnica e fluídica perfeita. Nós vamos usar aquela metáfora do transmissor e receptor. Deus é a fonte. Os anjos são os repetidores do sinal. E nós, o aparelho receptor, aqueles que recebem a mensagem. Se o nosso aparelho estiver cheio de barulhos, de egoísmos, de barulhos mentais, de outras preocupações, o sinal da língua dos anjos chega, mas não é decodificado. É como se tivesse muitas vozes perto de nós e nós não conseguimos identificar nenhuma. Nós temos um exemplo na obra de André Luiz, Psicografia do Chico, sendo a maior fonte sobre a linguagem do pensamento, a linguagem dos quadros mentais. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve que os espíritos superiores, ao falarem, muitas vezes projetam imagens e cores no ambiente. Não é apenas a audição, é uma experiência sensorial completa. A língua dos anjos é visual e emocional. No livro Os Mensageiros, há relatos de instrutores espirituais que tentam ajudar as pessoas aqui na Terra. Elas não chegam, os anjos não chegam e gritam nos ouvidos das pessoas. Eles intuem, eles sopram as ideias,
Se a pessoa está em paz, ela recebe o pensamento como se fosse dela mesma. E muitos vivem reclamando que não ouvem nada, não sentem nada, mas vivem com as mentes e os corações barulhentos, não vão captar esses sinais mesmo. Isso mostra que a língua dos anjos é a língua da sugestão nobre. Exemplos práticos do cotidiano. Vocês vão se identificar muitas vezes com essas situações. Mães ou pais, muitas vezes, sabem o que o filho sente, sem que esse filho diga uma única palavra. Essa comunhão de almas é um ensaio para a língua dos anjos. É a prova de que o afeto é o melhor tradutor entre dois seres. Uma situação, as pessoas hoje já não se dão mais a esse luxo de se olharem nos olhos, de se aperceberem, e ver o que as pessoas estão sentindo. Quando nós voltarmos a tirar o olho da bela, começarmos a enxergar as pessoas, vai ficar mais fácil a nossa comunicação com esses anjos que aqui estão. Muitas pessoas falam, ah, não, só chega perto de mim aqueles menos afortunados, aqueles mais infelizes. Qual que é a minha vibração? O que eu estou emitindo? Estou deixando chegar perto de mim essas energias. Quando nós temos aqueles estalos, aquelas ideias geniais, tem até um personagem da literatura que dizia Eureka. Tem um desenho também de Asterix, se não me engano. Quando a gente está com um problema muito difícil e após uma prece, um momento de calma, a solução surge clara na mente. Isso é a comunicação de um protetor usando a sintonia. Ele não usou palavras. Ele implantou uma certeza no seu pensamento. Muitas vezes a gente está aí batendo a cabeça, querendo só a gente ter a razão e não para se aperceber dessas intuições, dessas boas sensações, dessas boas ideias que nos chegam. Elas estão aí. Usem esse recurso. O amor funciona como um tradutor universal. Se um brasileiro ou um russo, ambos com a intenção do amor profundo, um amor cristão, ao se encontrarem no plano espiritual, ou mesmo aqui, eles se entenderão perfeitamente e vão olhar os gestos, vão sentir um ao outro. Se deixarem os ruídos passarem, se quiserem falar ao mesmo tempo, vão encontrar ressonância? Não, cada um de um lado, não vai haver comunicação nenhuma. Mas se eles se acalmarem, ficarem de boa, como dizem os nossos alunos aí, com certeza essa comunicação vai ocorrer. O exemplo de Jesus, a linguagem do olhar e do toque. Jesus foi o maior intérprete da língua dos anjos na Terra. Nós podemos notar lá na Bíblia que em muitos momentos ele não precisou de discursos. Ao olhar para Pedro, após a negação, Pedro entendeu que ele estava comunicando o perdão.
Olha a falha que o Pedro estava cometendo com ele, negando diante dos homens. E Jesus perdoou, simplesmente com o olhar. Não fez nenhuma ressalva, não disse nada além daquele olhar terno, carinhoso. Sem uma única sílaba, ele desejou esperança em dias melhores. A igreja que estava se consolidando com Pedro. No leproso, uma época que ninguém tocava os doentes. Está tão longe de hoje, né? Nós vemos aí a pessoa às vezes está com uma feridinha. O pessoal olha, aquela ressalva toda. Não se aproxima. Parece que as pessoas estão tendo nojo uma das outras. Cadê a nossa caridade? E a lepra era contagiosa. Estou dizendo para ninguém sair daqui tocando um leproso, não sabendo o que vai fazer, não tendo os cuidados, mas ofertar ajuda. Às vezes a pessoa está tão perdida que não sabe nem o caminho do BS, das UPAs da vida. Às vezes só essa a informação que a pessoa está querendo e a gente não para pra ver. Daí quer chegar perto do Cristo ainda. Que língua que nós estamos comunicando? O toque de Jesus era a língua dos anjos em ação, dizendo: tu não estás excluído, tu és meu irmão. Observemos uma grande lição. A língua dos anjos se fala com os olhos e com as mãos, através da empatia pura. Agora vamos voltar com o Toninho. A música, sendo uma arte elevada, língua dos anjos. Sabia que tem um anjo hoje me ajudando. Como sempre, eu faço alguma modificaçãozinha na hora, sempre passo mesmo, né? E aproveitar o sorriso do pessoal. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri, sorri, quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Sorria. O sorriso é luz. Pode aplaudir. O sorriso, por incrível que pareça, é uma luz que nós temos dentro de nós e muitas vezes nós esquecemos dela. Nós escondemos através da fisionomia fechada. Só que nós estamos nos fechando para todas aquelas partes que a gente precisava de luz,
né? A gente evita. E nós sofremos a consequência disso. Porque quando a gente se fecha, não é aquela pessoa, não é aquele que vai sofrer as consequências, somos nós. Porque o sorriso faz parte do remédio constantemente. Qual remédio? O amor do Pai. Quando nós sorrimos, então, ele espalha. Ele vai nas pessoas. Agora, quando a gente fecha, uma posição. Ah, ficou da minha vida, né? Vamos lá. A arte é, muitas vezes, o ensaio da humanidade para a comunicação espiritual. A emoção sem palavras. Quando ouvimos uma melodia ou um hino que nos faz chorar de alegria ou nos transmite paz, estamos ouvindo a língua dos anjos. A música não precisa de tradutor. Ela atinge o perispírito diretamente. Através das vibrações sonoras, dos sons harmônicos, elevam o padrão vibratório do ambiente, facilitando a presença dos mentores espirituais. Quem não sabe cantar igual o Toninho, põe aquelas músicas que elevam. Não vão colocar aquelas umas que o povo só requebra, não, mas aquelas que modificam realmente o ambiente. Vocês vão perceber que os lares vão ficar bem melhores de se habitar. A linguagem do sacrifício silencioso. Muitas vezes, a língua dos anjos é falada através da renúncia, o perdão à ofensa. Essa é dolorosa. Essa que eu falo primeiro para mim, depois para vocês que estão escutando primeiro. Quando alguém nos insulta e respondemos com o silêncio digno, com um sorriso de compreensão, nem que seja um sorriso amarelo, mas estamos falando a língua dos anjos. É o idioma que o orgulho humano não entende, mas que o plano espiritual aplaude. Não revide a ofensa com a mesma moeda. Trabalho anônimo. Alguém que prepara sopa para um necessitado, ou que ouve com paciência a dor de um amigo, está exercendo o som do bem, a língua dos anjos. E vou acrescentar um pouquinho mais. Não faça só pelos amigos. Os inimigos é que mais precisam. Aqueles que estão nos atirando as pedras, que estão nos ofendendo, que estão querendo estar no nosso lugar, esses que estão mais carentes, que a gente use essa língua dos anjos. Se a gente não sabe sozinho, pede para o mentor, pede para o anjo guardião, vai em socorro desse irmão. Hoje ele está precisando mais. Comunicação com os animais e com a natureza. Conexão fluídica. Quem já sentiu o consolo de um animal de estimação em um dia triste, sabe que houve ali uma comunicação. Por que nós vemos tantos os pedintes ali que eles não têm nem para eles? Com cachorro. Com os cães, com os gatos, às vezes até com outros bichinhos.
Eles não estão recebendo a alegria nossa, mas dos animais. Os animais captam as nossas auras, a nossa língua vibratória. Quando estamos mal, mesmo que nós não os tenhamos em casa, às vezes nós não podemos ter. Mora em apartamento, não dá, não isso, mas tá passando na rua, vem aquele serzinho abanando o rabo, te trazendo alegria, que é aquilo que você está precisando. Francisco de Assis falava com as aves, com as flores, com o sol e com a lua, chamando-os de irmãos. E por que a gente não nos chama assim? Não era uma lenda, mas a prova de que quem ama profundamente entra em sintonia com a vida em todas as suas formas. Esse é o dialeto básico da criação. Como nós podemos criar dias melhores, mundo melhor, se nós não estamos em sintonia, nem conosco mesmo, quem dirá com os outros. Mas é um exercício, uma prática diária. E estes testes chegam a nós todos os dias. Aqueles desafortunados que nos vêm para tirar a casquinha da ferida. Cutucar o dedinho mindinho. A linguagem dos anjos no leito de dor. Consolo espiritual que os médicos e os enfermeiros relatam em casos onde, mesmo em coma, sem a consciência, os pacientes reagem às preces ou às palavras de carinho. Tem aquela uma ainda também, um senhor que todo dia ia visitar a esposa num lar de idosos, ela com Alzheimer há mais de 20 anos. E um belo dia, um falou para ele: o que você vem fazer todos os dias aqui? Ela não sabe que você está vindo, não vai te dar importância nenhuma. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela foi na minha vida. O espírito ouve o sentimento depositado na fala, provando que a alma entende a língua do amor, mesmo quando o cérebro físico está desconectado. E o convite desses nossos amigos anjos a que nós sejamos os poliglotas da alma, que nós compreendamos a língua dos anjos. Não é um dialeto reservado só àquelas pessoas que são instruídas, estão dignas de patamares mais elevados, estão mais próximos de Deus, do Cristo. Mas é a vontade de Deus expressa em cada um de nós para que a gente leve o amor a todas as criaturas. Isso está ao alcance de cada um de nós, aqui e agora. Nós não precisamos esperar melhores condições financeiras, condições psicológicas. Ela tem que estar bem para sair distribuindo. E se esse dia não chegar? Você vai desperdiçar oportunidades com os recursos que você tem hoje? Falar é uma função
do corpo. Mas comunicar é uma faculdade do espírito. Nossos pensamentos são ondas que desenham a nossa realidade e determinam quem caminha ao nosso lado, a nossa sintonia. O amor é o único tradutor capaz de fazer com que um coração entenda o outro, sem que uma única palavra precise ser dita. Não esperemos o desencarne para aprender esse idioma. Comecemos a praticar o sotaque da caridade hoje mesmo. Falamos a língua dos anjos quando silenciamos diante de uma ofensa, quando oferecemos o ouvido atento ao aflito, ou quando emitimos uma prece sincera por quem nos persegue. Que possamos sair daqui hoje não apenas com informações, mas com o desejo de sermos esses poliglotas da alma. Que a nossa presença no mundo não seja como o bronze que soa, barulhento e vazio, mas como uma melodia suave que acalma e consola. Lembrem-se, os anjos nos ouvem o tempo todo, não pelas palavras que saem das nossas bocas, mas pelas vibrações que são emanadas dos nossos corações. Que a nossa mensagem para eles seja, hoje e sempre, uma mensagem de gratidão e de renovação. Eu não poderia deixar de terminar, né, Bruno? Sem um acróstico. Depois vamos voltar com a linda voz do Toninho, e daí eu vou encerrar com o exercício e o passe coletivo. Língua dos anjos. Luz que emana da alma em sintonia. Íntima vibração que o céu alcança. Nobre pensar que o bem contagia. Guardiã da paz e da esperança. Universo que entende o pensamento. Amor que fala no silêncio do momento. Dom de sentir a vida em unidade, onde a palavra cede à caridade. Som da alma em busca da verdade. Amparo doce que o Mestre envia, do fluido puro que nos sustenta. Junta-te ao coro da eterna harmonia, onde a luz do perdão se apresenta. Santos afetos, divina melodia. Toninho? O Toninho queria que fosse um dueto, mas eu não vou judiar do ouvido de vocês, não. Essa voz linda dele, eu atrapalhando aqui. Não vai funcionar. Não é o bronze Que soa no vazio. Tudo, cara. Isso nós combinamos. Por isso que tá aqui. Se olhar aqui, eu vou dar um penetrado no papel. bem a verdade. Em busca de um troféu. Paulo avisou: O que é que ele avisou? se o amor está no frio, A voz dos anjos não alcança o céu. Ele não são os outros da natureza. São nossos irmãos que a luz já lapidou. falar sua língua é ter a certeza de que o pensamento é o que restou. Esqueça a gramática
e o vocabulário. O fluido cósmico é a nossa conexão. O anjo não lê o seu dicionário. Ele sente a carga da sua intenção. Se a mente é rádio, Ajusta o sinal limpa o ruído do ego e da dor. para decifrar num plano espiritual o código secreto do Criador. É a língua dos anjos. Da alma para a alma, sem precisar falar. É o quadro mental que se faz desenhar. É o brilho nos olhos, o silêncio que ouve. Vibração sutil na frequência mais pura. Vibração do amor, e o amor é o tradutor. Onde o pensamento encontra o Senhor. Foi o olhar de Jesus perdoando o amigo. Foi o toque suave na pele doente. É a mãe que entende o filho no abrigo. É o estalo de cheio que sempre chega na gente. Francisco falava com a flor e com o vento. Pois quem se doa, o universo compreende. A caridade é um novo sotaque. Que o orgulho humano jamais entende. Sintonia! Sintonia! Sai do barulho, entra no templo. O mestre não fala. Ai, o mestre, ele é o exemplo. Ele é o perdão, é o dialeto da evolução. É a língua dos anjos. De alma para alma, sem precisar falar. É o quadro mental que se faz desenhar. É um brilho no olho, o silêncio que cura. Vibração sutil na frequência mais pura. O amor, o amor. Ele é o tradutor. Onde o pensamento encontra o Senhor. Luz que emana da alma em sintonia. Íntima vibração que o céu alcança. Não seja o bronze. Seja a esperança. Sintonia, sintonia. Sintonia. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para não. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Por quê? É preciso. Aproveita, pessoal, amor. É preciso. Vamos tirar essa aí, alegria, o amor que nós estamos recebendo, nós precisamos. Saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Mas, se você caminhar comigo, seja qual for o caminho, eu sigo. Não importa onde for, eu tenho amor. Eu tenho amor. Para que eu tenha amor, o que eu preciso? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Ele me deu uma chancezinha, né?
Eu que deixasse pra ele. Olha Ó, a humildade dele. Ó Deus, que há tanto tempo eu tenho andado a procurar. Conheço-te de nome, de ouvir dizer, de ver e amar. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o luar. Ó Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em mim tua presença. Conheço as tuas obras, o céu, a terra, o sol e o mar, o riso da criança, a esperança e o luar. Ó Deus, Deus, por favor, por teu amor, quero ter crença. Ó Deus, faz-me um dos teus, mostrando em nós a presença do amor de Deus. E assim seja. Assim seja. Um dia a Ângela disse, a Ângela, a esposa dele, que a alegria do Toninho é estar cantando. Que a gente se encontre muitas vezes, que você venha a brilhantar as pessoas com o seu talento também. Você traz essa alegria para as pessoas. E você disse para o meu cunhado esses dias, o segredo, Heraldo, é não parar. Você não pare tão cedo. Certo? Agora nós vamos fechar os nossos olhos. Pensem em alguém que vocês amam muito, ou aquela pessoa que está precisando das suas orações, das suas vibrações. Envie o que de melhor você pode transferir para essa pessoa. Transmita amor, harmonia, paz, os dons de Deus, a cura que esse nosso irmão, essa nossa irmã está precisando. Ou se for você mesmo que está necessitando desse amparo, desse auxílio, que os nossos amigos espirituais tragam até você nesse momento, ou a esses nossos irmãos, o necessário para manter a sua confiança, a sua esperança em dias melhores. E eles certamente virão. Neste exato momento, sem abrir a boca, todos vocês falaram um pouco a língua dos anjos. Quando quiserem falar com Deus, lembrem-se dessas emoções de hoje. Comuniquem-se com Ele e levem essas alegrias aos seus irmãos. Fiquem todos na paz de Deus. Retornem aos seus lares nesta mesma alegria que aqui nos encontramos. Boa noite. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor, no carinho que do céu me envolva. Eu ouço
voz dizer: